Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando agora nesse canal, de repente alguém lhe informou. Nós temos mais de 600 vídeos, cada um com seus temas específicos, tá? Aula, um mês que foi colocado, tá? Então, são séries. Então, você, para entender, você tem que partir do princípio, senão você não entende absolutamente nada, ok? Essa é uma das recomendações que eu dou. A outra é, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o like, compartilhe vídeo, divulgue o canal. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, o pixel, o e-mail robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Olha, pessoal, permitam-me fazer uma introdução. Se as pessoas que vão chegando ao canal não partirem do princípio, não vão entender nada. Então, esse canal, ele tem um princípio fundamental, que é a gnose cristã. No entanto, a gnose cristã não está separada da história do mundo. A gnose cristã não nasceu em outro mundo, em outro planeta, nasceu na Terra. Tá? Então, a nossa Terra, quer você chame de Terra, quer você chame de Urântia, quer você chame de não sei o que nome mais lá tem, ela tem uma história. Então, se você não entender o que aconteceu na Suméria, tá? Se você não entender o que aconteceu, né, nas sucessivas civilizações ao longo da Mesopotâmia, no Oriente Médio, naquela região ali, você não vai entender gnose cristã. Porque a gnose cristã nasceu especificamente de grupos, tá? De origem semítica, judeus helenistas. Ok? Então, não adianta você ficar querendo questionar, dizendo assim, não tem nada a ver a história suméria com a história bíblica, com a história gnóstica. Não tem nada a ver. Então você não entendeu absolutamente nada. Se você não entendeu, porque você está pegando vídeos aleatórios, esse problema é um problema seu. Não é problema meu. Tá? A minha função aqui é explicar as coisas. E eu tenho feito isso de maneira muito simples até para coisas que eu já vi por aí. Então aqui a gente explica, a gente vai, escreve, mostra a gravura, mostra assim. Então, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o Enlil não tem nada a ver com Jeová e que não tem nada a ver com Yaldabaoth. Bem, isso é um problema seu. Você escolhe em que você quer acreditar, se eu quero continuar achando que são os Anunnaki são os seres, os Elohim são outros, os Arcontes são outros. Aí você faz o que você quiser, entendeu? Porque tem gente, é o seguinte, aí ela assiste aqui o meu canal, aí ela vai lá no outro canal, aí no outro canal o cara está dizendo lá que é uma outra coisa. Aí, meu amigo, eu não posso, eu posso responder pelo meu canal. Agora, pelo canal dos outros, o que eles informam, o que eles dizem, eu não sei no que eles se baseiam, não sei no que eles fazem. Aqui a gente procura se basear muito claramente sobre, né, tudo o que é possível fazer essa similaridade, ok? Então, quem que foi que criou o universo? Por exemplo, uma pergunta. Foi Anu? Foi El? Foi o Urano? Né?
Pergunta óbvia. Segundo a crença judaico-cristã, foi quem? Foi os Elohim, foi Jeová que fez o céu e a terra. Ou não? Então, se Jeová foi identificado pelos gnósticos como sendo o Yaldabaoth, o que você acha? Então, eu acho muito interessante que as pessoas elas não atentam, né? Porque você vai pegar bem aqui, vamos pegar aqui, tá? Suméria, ok? Segundo alguns, o berço da civilização, tá? Depois vem Acádia, certo? Depois vem a Síria, ok? Depois vem Babilônia, ok? Então preste atenção que é uma sequência de civilizações, tá? Ok? Aqui. E as histórias vão sendo contadas, tá? De uma para outra. Okay? Os deuses mudam apenas de nome em algumas dessas civilizações. Então vamos lembrar que foi aqui na Babilônia, tá? Que surgiu o Pentateuco. Ou a Torá, como alguns chamam. Ok? Então é aqui que surge a Bíblia. Tá? Então as pessoas, elas assim, como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber? Claro, você tem que pesquisar, querido, porque esse canal aqui, ele é feito de pesquisa, ele é feito de coisa, não é feito para dar aqui opinião de cotovelo. Ah, eu já li os livros de Cíntico. Sim, meu filho, os livros de Cíntico não trazem todas as respostas do mundo, não é panaceia. Né? Eu vi o comentário de alguém dizendo, eu não gosto do livro de Urântia, eu não acho que ele fale a verdade. Mas qual é o livro que fala a verdade? Fala aí. A Bíblia? Nem as tabuletas da Suméria são 100%, fala a verdade 100%. Não. Não há nada nessa terra que tenha 100% de credibilidade, você me desculpa. Então o que é? Qual é o livro que fala a verdade? Tá? Os livros do Síndico, baseados nas traduções da tabuleta suméria, a Bíblia? Não, o livro de Urântia não é um livro sagrado. Aquele é utilizado apenas como conteúdo para tentar tirar algumas, sabe, interrogações dos princípios históricos, ok? Então eu fico até meio assim preocupado quando eu vejo pessoas que assim, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não acredito naquilo. Bem, então não acredite em nada, deixa rolar. Crença é uma questão pessoal, eu não estou discutindo crença aqui. Cada um acredita naquilo que convém. Se você acha que teu Deus, por exemplo, é algo interior, fique tranquilo. Se o outro pensa que o Deus é uma outra, cada um faça aquilo que quer. Agora, eu não posso basear o meu canal naquilo que as pessoas creem. E nem tampouco no que eu creio. Porque há muita coisa aqui que eu trago como informação, como estudo. A gente não vai para uma sala de aula, dar aula de geografia, porque particularmente a gente acredita em tudo que a geografia diz. Mas
a gente precisa colocar para os alunos. Agora, claro, existem meros repassadores de opinião, né, de formação, e acabou. Existem professores e professores. Ok? Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu acho interessante, porque é fundamental. Vou aqui vou dar uma subidinha bem aqui nessa parte aqui, porque é o seguinte, eu quero voltar. Eu ia descer, mas já voltei, porque eu vou voltar bem aqui só para pegar alguns dados aqui, tá ok? Tá? Eu devia ter pegado esses dados antes. Mas esses dados antes, mas não deu de pegar. Então, bora ver aqui. Okay? Vamos ver aqui aonde está porque eu quero situar você dentro de datas, ok? Quero situar você dentro de datas. Tomara que esteja aqui, porque pensa num negócio enjoado, esse negócio aqui. Tá? Mas em todo caso, pessoal, eu vou voltar aqui, não vai, como diz o caso, não vai rolar. Tá? Não vai rolar. Então eu vamos colocar para cá aonde estávamos na parte de pesquisa, tá? Então aqui, né? O resultado das pesquisas arqueológicas revela. No entanto, o que eu queria mostrar é que tem toda uma história para cá, tá? Em torno de ali por volta do ano mais ou menos ali em torno de 2.000, 2.500 anos que se compõe a Bíblia toda. O povo estava cativo aqui, né? O povo hebreu. Ok? Estava cativo aqui. Então aqui eles começam a escrever, a contar a versão deles a respeito da origem do mundo, da origem dos seres humanos e tudo mais. Então, primeiro que aqui ninguém lê a Bíblia como um livro sagrado. Porque você pode ler a Bíblia de várias maneiras, né? Eu costumo dizer que o Mauro Briglino diz uma coisa interessante. Você pode ler esotericamente a Bíblia, você pode ler a Bíblia de forma simbólica, você pode ler de forma literal, você pode fazer. Mas quando a gente vai partir do princípio hermenêutico, exegético, a gente tem que ir pela literalidade. Ok? Então, há pessoas que ficam assim. Então, Mário Briglino até diz assim, vamos supor que seja verdade o que está escrito na Bíblia. Então, supondo ser verdade, vamos fazer uma leitura literal da Bíblia. Ok? E é isso que muita gente, às vezes, não consegue entender. Alguns pegaram, disseram assim, revoltados, disseram assim, não quero mais ler a Bíblia. Jogaram lá de lado. Tá, tudo bem, você não precisa gostar da Bíblia. No entanto, tá, você precisa entender que se você não olhar para cá, para a história da Suméria, né, que as tabuletas da Suméria acadiana foram descobertas, né, foram descobertas lá na Síria. Tá? Depois tem os escritos ugaríticos. Ainda tem isso aí. Tá? Os escritos ugaríticos.
né? Então existe toda uma tradição que foi passada até chegar na Babilônia. Ok? E no meio aqui disso aqui tudo, ainda tem o Egito. Então, você entender a Bíblia fora de contexto é muito fácil, cara. A gente pega a Bíblia aí e faz igual muita gente faz. Pega, lê, mamãe mandou eu abrir esse daqui, entendeu? Porque tem muita gente aí que é assim, né? Ou nessa manhã falar comigo, meu Deus, e tal, e pô. Aí abre a página, aí quando ele dá de cara com um texto que diz, aí Deus mandou matar 6.000 homens, não, aí o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa muda, porque evidentemente a Bíblia é um livro, como qualquer outro livro que conta a história. É absurdo uma pessoa vir e dizer que aqui contém... Agora eles não falam nem que é a palavra de Deus, agora já mudaram o tom da conversa e começam a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem contém. Porque aonde que a palavra de Paulo é de Deus? Aonde que a palavra de Mateus, escrito com porque Deus inspirou pelo Espírito Santo os agiógrafos para escrever o filhote. Se você quiser ainda cair nessa história aí, olha, tudo bem, eu até entendo. Mas em pleno século XXI você entrar nessa é porque você... Então essa inspiração foi muito... Olha, vou te falar, porque o que tem na Bíblia, se você espremer as páginas da Bíblia, sai sangue. Né? Então, nós fizemos toda uma análise da metafísica, aí agora nós estamos fazendo um processo analisando historicamente, tá? Historicamente, o que aconteceu? Porque lá no período de Jesus, vamos lembrar, né? Então, aqui na Suméria, os deuses eram chamados de Anunnakis. Ok? Certo? Aí quando chega aqui na Babilônia, que vão escrever a Bíblia, bem aqui, o que é que eles vão alterar esse nome para chamá-lo de Elohim, o grupo de deuses, de divindades. Ok? Aí, né, a Bíblia surge, então mais ou menos no quarto primeiro ou segundo século da era cristã, surge o movimento gnóstico, surge os gnósticos. Tá? Deixa eu aqui apagar aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Surge os gnósticos. Ok? Que vão dar uma interpretação completamente diferente desses seres aqui. Vão identificar o Deus da Bíblia, tá? Com o demiurgo. E vão identificar esses seres com arcontes. Ok? Então, é assim. Se não entender, é porque não... Desculpa. Há algum bloqueio em você está impedindo você de perceber. E aí você vai ter que recorrer aos meus vídeos todinhos lá, sabe? Porque eu não vou ficar repetindo muitas vezes o mesmo assunto, porque eu já falei bastante sobre isso, né?
Então eu vou agora, tá, falar, né, nós já falamos sobre vários, né, vários seres, vários deuses. Então, agora nesse vídeo, nós falamos nos 2 vídeos anteriores sobre o Enlil, tá? Porque vocês vão perceber, e aí eu vou deixar aqui de escrever, que vocês vão ver que há um conflito, tá? Eu vou botar bem aqui, entre Enlil versus Enki. Jeová, ou Javé, como queiram, ou Yahweh, tá? Vezes Adon. Tá? Ou, entre aspas, o Baal, que era um outro Elohim. Vocês vão ver esse conflito se repetir entre Yaldabaoth versus a Sofia. Ok? Então, aqui vocês vão perceber esse conflito existente. Tá? O Enlil é o Jeová, é o mesmo Yaldabaoth, o Enki aqui é o Adon, e vai ser assimilado à figura de Sofia. Por quê? Porque a Sofia, nos gnósticos, e eu não vou entrar em detalhe porque tem vídeos aí falando sobre isso, ela é intrinsecamente aquela que vai se opor ao demiurgo chamado Yaldabaoth, apesar de ser filho dela. Mas ela vai se opor num conflito constante, né? Por quê? Porque ela não concorda com as ações dele. Ok? Então, mas nós já passamos pelo processo metafísico e agora estamos dentro de um contexto mais histórico, mais concreto. Ok? Tudo bem. Dito isto, vamos lá. Tá? Nós já falamos do Enlil, vamos falar do Enki. Bora, vamos lá. Enki, o diretor das operações dos Anunnaki na Terra. Tá? Embora fosse o primogênito do deus An, ou Anu, Enki recebeu uma posição inferior à do seu irmão mais novo, Enlil, filho de An, por outra esposa, né? Era outra esposa, que também era sua meia-irmã. Pelas leis da herança suméria, Enlil tornou-se o herdeiro do trono. O ressentimento persistente pela sua declaração e a crescente competição sobre quem controla as atividades na Terra colocaram Enki em conflito direto com seu irmão Enlil. Enki, tá? Portanto, Enki aqui, ó, é o senhor da Terra. Também é chamado de Ea, ok? Aquele cuja casa está na água. Tá? Vá notando essas características importantes desse ser. Uma referência tácita ao seu local de água, ou o Absu, ou Apsu, tá? Que em outra linguagem seria o fosso, ok? Onde realizou suas operações quando chegou à Terra. Enki foi tudo para a expedição: engenheiro-chefe, cientista-chefe, chefe de mineração e, mais importante, o criador da humanidade. Aqui encontramos mais uma vez referência oceânica a Enki, ou Poseidon, tá?
Deus dos mares. Então, o Enki equivale a Adon, equivale a Netuno, que equivale a Poseidon. Então, eles são, diremos assim, os mesmos seres, o mesmo ser, com nomes diferentes. Tá? Como engenheiro, supervisionou a transformação dos pântanos da Baixa Mesopotâmia num verdadeiro paraíso. Ele planejou e supervisionou a construção do sistema de canais, a represa dos rios e a drenagem dos pântanos. Num poema auto-religioso, ele se orgulha de fazer dos pântanos um refúgio para os pássaros e peixes, de dirigir a invenção e o uso do arado e da canga, de iniciar a criação de animais e de fazer artes de construção para a terra, a fim de erguer as cidades. Enki tinha muitos epítetos, tá? E ele era o deus da sabedoria, preste bem atenção nisso, né? O deus mineiro, o senhor das águas correntes, o senhor do mar e da construção naval. Ele frequentemente é retratado como um riacho de peixes fluindo dos seus ombros, simbolizando a capacidade das águas navegáveis e de garantir água potável às cidades da Mesopotâmia. Sua casa era o Eridu, ou seja, a casa construída longe, referência velada ao fato de tratar de uma colônia. Eridu foi a primeira cidade construída pelos astronautas alienígenas na Terra e estava localizada à beira da planície regada do Edim, ou Éden, em que adorava viajar ou cruzar os cursos d'água em sua embarcação, que ele chamava de Ibex, o Ibex, em homenagem às cabras ágeis que habitavam as montanhas circundantes. Desta forma, o Ibex era a cabra com cauda de peixe. Tornaram-se símbolo do deus Enki e aparece frequentemente em selos e monumentos sumérios. Como deus da mineração, Enki frequentemente é mostrado como um mineiro humano, tá? Segurando um lingote de metal e uma vara de transporte. Assim foi moldado o metal em forma de cilindro com um furo no meio, para facilitar o seu transporte em um porte com alça. Ele também é mostrado, às vezes, com seus dois filhos, Gibil e Nergal, encarregados da atividade de mineração. Mas o mais importante de tudo é que Enki é lembrado como o Deus que criou o homem e que veio em sua defesa contra o caprichoso Enlil, como o criador do homem. Ele é frequentemente representado com a árvore ou arbusto da vida, a árvore da vida. A serpente também é símbolo de Enki. Então, olha só, dos símbolos é esse aqui, a serpente. Tá? Ele também tem como símbolo a árvore da vida, ok? Ok. Vamos lá. Tá? A serpente também é símbolo de Enki, provavelmente por sua capacidade de trocar de pele, portanto, alcançar uma espécie de imortalidade. A apresentação da serpente é um método dos antigos artesãos usavam para representar suas ancestrais répteis. E também a parte da representação da serpente enrolada em uma árvore da vida, que mais tarde evoluiu para o caduceu dos gregos. Assim como o caprichoso Enlil é lembrado como o deus que provocou o dilúvio, o Enki é reconhecido como aquele que salvou a humanidade por seu aviso oportuno sobre o desastre que se aproxima ao Noé sumério. Tá? A criação não autorizada do homem moderno ou do Homo sapiens sapiens por Enki
afastou ainda mais de Enlil. O antagonismo entre os dois irrompeu novamente após o dilúvio entre seus filhos, que manteve o Médio Oriente, ou Oriente Médio, num estado de turbulência durante milhares de anos, que ainda tem hoje, ok? Então, aqui, por que eu estou agora falando do Enki e não do Enlil? Muito bem, tá? Porque vocês vão observar algumas coisas interessantes sobre o Enlil, ok? Vamos lá. Ele é retratado, tá? Então vamos lá. Vou pegar alguns dados aqui. Ele é retratado, certo? Eu vou sair e tirar agora aqui. Tem algumas coisas interessantes sobre o Enki, tá? Certo? Você observou que algumas simbologias dele. Vamos lá. Água. Tá? Água e terra eram, né? Peixe, serpente, que equivale à sabedoria. Ok? Ele era tido como o ser que morava no Abzu, ou Apsu, também pode ser dito assim, que seria lugares profundos da Terra, né? Então, são características que você vai perceber aqui no Enki. Muito bem. Ok? Você vai prestar atenção nisso aqui. Então, bora lá. Preste bem atenção. Há muitas coisas que se pode falar sobre o Enki, né? Eu não estou dizendo que o Enki é bom, não. Eu estou dizendo que há uma diferença entre ele e o Enlil muito clara. Tá? Por exemplo, no caso do dilúvio, vamos falar do dilúvio, um exemplo. Tá? Vamos falar do dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, ok? Quem provocou o Enlil? Senhor da tempestade, senhor do comando da guerra, tentar no outro vídeo lá. Quem avisou? O Enki. Foi lá e avisou o Ziusudra, né? Que era o Noé, ok? Nós vamos entender isso nos diversos vídeos que virão. Ok? Então, veja, o aviso dele salvou muita gente. Inclusive, quando a gente lê bem aqui, veja bem, um livro gnóstico. Quando Jesus está falando sobre o dilúvio, tá? Que ele vai falar sobre o dilúvio, tá? Bem aqui, deixa eu ver aqui. Né? Ele vai falar sobre o dilúvio. Agora aqui, estou procurando aqui. Tá? Tá? Ele vai falar aqui sobre o dilúvio. Vamos ver aqui se eu encontro aqui, tá?
Então, ele vai contando aqui no livro do dilúvio, ele vai colocar assim, tá? Ele vai dizer, o João vai perguntar, a questão do dilúvio não foi, aí Jesus vai responder, não foi como Moisés escreveu, que sobre a arca, ele vai dizer, na verdade, não se salvaram só Noé, mas também outros. Ok? Então Jesus está explicando aqui exatamente o que aconteceu de verdade sobre o dilúvio. Tá? Então ele diz que começou o Yalda Baote começou a ficar chateado com né? E aí ele começou a se revoltar e disse, bem, vamos destruir o homem, vamos mandar o dilúvio, tá? Mandar o dilúvio, bora mandar o dilúvio, tá? E aqui nesse livro você encontra a história contada por Jesus a João, tá? Esse aqui é um livro do Códice de Nag Hammadi, tá? Que são os evangelhos gnósticos. Ok? Então, os gnósticos atribuem a quem o dilúvio? Jesus, quando fala para João, atribui ao Yalda Baote. Mas ele diz o quê? Que se salvaram muitas outras pessoas além de Noé. Ok? Mas quem foi que salvou? Quem foi que avisou Noé para construir a chamada arca? O Enki. Ok? O Enki. Você não acha interessante? Não, né? Você já fez uma ligação a respeito do que está escrito nos evangelhos e as características que são dadas ao Enki? Não estou dizendo que Jesus é Enki, não, mas estou dizendo que a possibilidade da aproximação é muito clara. O que nos parece que Jesus tem uma linhagem ligada ao Enki. Por quê? Está tão óbvio determinadas coisas no Evangelho que não dá nem para a gente dizer assim, olha, não é. Tá. Enki dominava a água e a terra, correto? Correto, né? Tudo bem. O Evangelho de João, uma das coisas que a primeira coisa, o milagre de Jesus fez no Evangelho de João, da Bíblia, foi transformar a água em quê? Em vinho. Porque o Enki também é o Deus da abundância. Tá? Em tese, tá? O Enki é o Deus da abundância, tá? Da abundância, da agricultura, porque foi ele que ensinou o arado e tudo mais, né? Então vamos lá. Como ele era comandante da água, eu vou virar para cá, que eu quero que você preste atenção no que está escrito bem atrás de mim. Como ele era comandante ele dominava a água, observe o primeiro milagre. Jesus transforma vinho em água, água em vinho. Ok? Muito bem. A outra coisa que Jesus, referente à água, o que Jesus vai fazer? Um belo dia ele sai com os apóstolos, aí ele diz assim para os apóstolos, vão agora, vão à frente, que eu irei logo depois. Ele ficou lá
em oração. Aí os apóstolos vão embora no barquinho, né? Onde Jesus mais viveu foi em Cafarnaum, à beira do lago de... Tinha o lago de Genezaré, o Tiberíades, né? Então ele passou muito tempo ali. Com quem? Com pescadores. Pelo menos, quantos pescadores estão lá com ele? Pelo menos uns 4. Né? Aí Jesus diz, vão à frente. Logo depois eu vou atrás. Bem, os apóstolos foram embora no barquinho. E começou uma tempestade. Vento, raio, trovão. E o barquinho quase vai para o fundo e eles gritando lá. Ai, 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 o negócio. Tá. Essa é uma história. Quando eles olham lá, vem aquele ser andando sobre as águas. Eles pensaram ser um fantasma, né? Porque, pô, como é que um ser pode andar sobre as águas, né? Só pode andar sobre as águas quem tem domínio sobre as águas, né? Legal? Tudo bem. Quando ele se aproxima, eles veem que é o Senhor. Porque eles vão chamar Jesus exatamente de Senhor, Kyrios. Em grego e em hebraico, Adon. Muito bem. Aí eles veem e Pedro diz assim, eu não vou pegar texto bíblico para ler, tá? Eu vou contar a história, depois você procura aí na sua Bíblia e vai atrás da história que você vai encontrar. Aí vai chegar o momento que ele chega lá, próximo, aí Pedro diz, Senhor, se é você mesmo, deixa que eu vá andando sobre as águas. E disse, vem Pedro. Aí Pedro botou o pé para fora e foi. Cutuque, cutuque, cutuque. Só que quando ele chegou próximo lá, ele afundou. Ele disse, a água. Mas por que ele afundou? Porque o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Mas ele passou a se chamar Cefas, Pedro. O que significa? Pedra. Uma pedra não flutua na água. Esse é um exemplo. Bora dar um outro exemplo de água, já dei 2. Água em vinho, andando sobre as águas, vamos para outro. Jesus está no barco, resolveu tirar um sono, um cochilo. E aí a tempestade comendo, água entrando e pá, e aí os caras gritando aqui, sabe aqueles homens medrosos, né? Ai, meu Deus, eu vou afundar! Aí um deles vai lá e cutuca Jesus e diz, Senhor, não importa que pereçamos? Aí Jesus disse, homens de pouca fé, vocês são um verdadeiro burro, né? De pouca fé. Ou homens de pouca fé, né? Aí Jesus vai para frente do barco e diz, cala-te vento, cala-te tempestade, silêncio. E o mar se acalmou e o vento cessou. Eu pergunto a vocês, com quem ele estava brigando? Jesus. Se o Enlil é o Senhor da água e da terra, quem era o Senhor do ar e do fogo, da tempestade, etc? Enlil. Isso aqui é de água. Uhum. Isso aqui é a água. Só estou falando de água. Agora bora falar de peixe. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E alimentou uma multidão. Peixe? É. Milagre de Jesus.
Os caras estavam pescaram a noite toda, não acharam nada. Lá vem Jesus e diz assim, ó, senhores, joguem a rede de vocês para o lado direito, ao lado. Aí os caras responderam de lá, senhor, a gente já pescou a noite toda, não conseguimos nada. Mas assim, não custa nada a gente fazer isso, né? Jogaram, lá vem aquela quantidade enorme de peixes, que encheram 2 barcos. Peixe sempre foi o símbolo do cristianismo. Por sinal, eles riscavam este símbolo, tá? Quando eles estavam sendo perseguidos por Roma, eles riscavam para indicar que ali tinha um cristão. Os romanos não sabiam o que era, então... Muito bem. Peixe. Né? Bora para a serpente lá. Ah, mas duvido que não tenha para a serpente. Para a serpente. Jesus disse para os apóstolos, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam sábios como a serpente e mansos como a pomba, como as pombas. Outro exemplo de serpente? Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lembrar da história? Bora lá, lembrar da história. O Moisés estava andando com o povo no deserto, que o Enlil mandou. E aí o Enlil manda andar no deserto 40 anos o povo, meu irmão. Ninguém aguentava mais. Aí os caras começaram a reclamar. Ei, pô, tu tirou a gente lá do coisa lá, da escravidão para tal de uma terra onde corre leite e mel, e pô, nenhuma, cara. Nós estamos aqui lascado. Melhor ter ficado no Egito comendo as cebolas de lá, né? O Enlil, Jeová, se aborreceu. Mandou serpentes abrasadoras matar o pessoal. Começou a morder e tal. De lá Moisés começa a se desesperar, morrendo gente. Aí ele foi e disse assim, veja que você vai ver a diferença entre os dois personagens. O Enki vem e diz para Moisés, você não vai perceber isso literalmente, mas você vai entender que são duas personalidades completamente opostas. O Enki vem e diz para Moisés, constrói uma... porque o Enki era médico. Constrói uma serpente, põe em uma arte, e todo aquele que for picado olhar para a serpente vai ficar curado, viu? E o Moisés fez direitinho. E aí um bocado de gente começou a se curar. Né? Bem, mas duvido agora, eu duvido que tu tenha alguma coisa sobre os lugares profundos. É mesmo, é? Tá. Quem era o Deus das profundezas lá? Que você sabe que ele era, o Enki era comandante de mineração, né? E ele ia atrás do ouro. Então você sabe que mina vai se cavando para dentro da terra, aí lá para o fundo. Então o Enki era o senhor também dos mundos subterrâneos. O apóstolo Pedro, falando sobre Jesus,
diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, desceu nas profundezas e foi pregar aos espíritos em prisão. Que espíritos? Aqueles de outrora, tá? Do dilúvio de Noé. Claro que essa é uma linguagem para dizer assim. Jesus foi lá no Apsu, nas profundezas, lá no submundo, na terra, e foi lá se apresentar para os que tinham sobrevivido ao dilúvio, que muita gente sobreviveu, inclusive indo para dentro da terra. Ah? Se você... E fora que Jesus fala da agricultura, dá muitos exemplos de... o semeador saiu a semear e tal, o trigo, e vai falar do trigo, fala da videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. O meu pai é o quê? Fala e repete. Repete, Jesus, que eu quero ouvir. Agricultor. O meu pai é o agricultor. Quem ensinou a agricultura aos sumérios? Enki. Tá bom ou que mais? Toda a simbologia em volta de Jesus, que está bem aqui nas características do Enki, são aplicadas notoriamente no Novo Testamento a Jesus. Eu estou dizendo que Jesus é o Enki? Não. Eu estou dizendo que existe sim, e nós vamos ver em vídeos futuros, a linhagem que Jesus herdou. Calma, não se apresse não, que aqui tem vídeo até o final do ano. Que tem conteúdo para muitos vídeos. Entendeu? São horas que eu gasto de pesquisa aqui, na frente do computador, correndo atrás de material, de artigos, de onde tem material de estudos que falem sobre esses assuntos. Eu corro atrás. Isso aqui tá? Então, olhando, meu amigo, se você disser que não tem nada, absolutamente nada com Jesus, olha, desculpa dizer, nós estamos... você está longe, nós não, você está longe um pouco tá? Então, eu vou aqui, né? Eu vou ver aqui um negócio. Olha, outra coisa sobre Enki, bora aqui. Mitos culturais são verdadeiros, que são um ninho, Édia, um ninho para águas. Moabdip, Enki, acorda em Duna, é arte, para encontrar implacável Akhenem, em Lil, para ser seu padrasto, ser comprometido por meio de ciborgue, máquina. Eles estavam aqui para extrair especiarias, ouro em pó, para salvar... era uma espécie de ouro monoatômico, na verdade. Mais tarde, Sitgem afirma que Enki também era chamado de Ea, tá? Que tem a ver com Ear, ou nome terra, né? Tá? Então, há muitos indícios, tá? Que Enki, se não foi o Deus originador da Terra, mas ele teve uma grande participação, ok?
Enki, junto com Anu, o deus do céu, e seu irmão Enlil, o deus do ar, e Nin-Nusar, a mãe terra, né? Enki foi um dos deuses mais poderosos do panteão sumério. Nos mitos encontrados nos textos sumérios, o Lorde Enki é descrito como aquele de conhecimento excepcional que conhece os poderes divinos no céu e na terra, que desde sua própria morada já conhece as intenções dos deuses. Enki está associado à cidade de Eridu, no sul da Mesopotâmia. Na mitologia suméria, Eridu, casa construída no distante, foi uma das primeiras e mais sagradas cidades dos sumérios. Enki era adorado em Eridu e ele tinha seu templo. E Abisu, casa do Abisu, também conhecido como Engurra, casa da água subterrânea. Ok? Na arte mesopotâmica, Enki é representado como o deus sendo um deus sendo com longa barba, que usa um boné com chifres e um longo manto. Fluxos de água fluem dos seus braços para o chão, e às vezes com peixes nadando no lago ao longo do fluxo, que simboliza as águas subterrâneas do Abisu. Então você vai lembrar do encontro com Jesus, com a samaritana, no poço de Jacó. Ele vai dizer: se tu conhecesses quem te pede água, era tu que pedirias a mim, eu te daria de beber rios de água viva. Porque quem beber dessa água, desse poço, mesmo sendo de Jacó, vai ter sede. A água que eu te der vai sair de dentro de ti como rios de água viva. Jesus vai fazer uma comparação com Salomão, que era dito o rei dos mais sábios, né? Ele vai dizer: eis aqui alguém, apontando para ele, que é mais sábio que Salomão. Jesus era um tecton, quer dizer, ele era uma pessoa que entendia de construção, de madeira, de carpintaria, de pedra, de tudo quanto nessa área. Porque ele havia aprendido isso com o José, o suposto pai adotivo dele. Então as similaridades entre eles é muito grande, gente. Muito grande. Jesus tem muito mais a ver com Enki do que com Enlil. Se você for ver, não há nenhuma relação. Tá? Não há nenhuma relação. Ok? Então, há muita coisa que a gente vê sobre eles, né? Você olha aqui as figuras, né? Olha, o Enki aqui sentado, né? Certo? E as divindades atendentes do cilindro sumério de 2.300 anos antes de Cristo. O crédito da imagem é a Biblioteca Pierpont Morgan, Nova York. Tá? Beleza? Tudo bem. De acordo com a criação babilônica, o Enuma Elish, retirado da biblioteca de Usurpanipal, tá? Em 630 a.C., Enki vivia em Absur, ou Apsu, acadiano, com criaturas míticas como os 7 mediadores que foram criados para ensinar a humanidade, e Ismud, ou Ismus, um deus mensageiro com duas faces olhando em direções opostas, né, que era servo de Enki. O Abisu, que era um lugar mágico, cheio de poderes divinos, era frequentemente visitado por deuses que queriam roubar alguns dos poderes de Enki. O grande deus Enki não era governante, mas
mas deu aos governantes o que eles mais precisavam: conhecimento e inteligência, e dividiu o discurso entre os humanos. Assim dizem os antigos textos sumérios, em que o Senhor da abundância dos comandos confiáveis, o Senhor da sabedoria, que entende a terra, o líder dos deuses, dotado de sabedoria, o Senhor do Eridu, mudou a fala em suas bocas. Trouxe discórdia para ele, para a fala do homem. Isso já havia sido então, em que criou terras férteis e cidades da Mesopotâmia. Ele criou peixes nos rios, olha aqui, ó, animais selvagens nas estepes. Ele fornecia sementes de trigo, feijão, cevada, milho nos campos. Ele criou ovelhas. Jesus é simbolizado com o quê? Uma ovelhinha no braço, né? Aí ele criou ovelhas, estábulos, Jesus nasce no estábulo, né? Eita coisa. Trouxe a civilização para a humanidade, ensinou os humanos como construir canais e planejar templos, colocando suas estacas nos lugares certos. Olha, rapaz, ainda tem gente que vem aqui no canal e diz assim, não tem nada a ver com Jesus. É mesmo, é? Você vai se surpreender quando a gente começa a falar sobre a linhagem sagrada. Vai ter nego que vai arrepiar os cabelos da cabeça. Né? Quando a gente descobrir que toda essa guerra que nós estamos vivendo, que todo esse simulacro que está aí é porque existe uma batalha, tá? Entre esses seres. E esses seres não eram metafísicos, eram seres orgânicos. Comiam, bebiam, morriam, gostavam de tomar ouro monoatômico para prolongar a vida, né? Provavelmente nunca tenham vindo de lugar nenhum, porque a ideia de Nibiru é uma ideia que o síndico vai colocar, mas hoje muitos dizem que a palavra Nibiru quer dizer portão de entrada. E vamos lembrar que Jesus também disse que eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Já entendeu? E elas entrarão e cearão. E ela diz, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Eu chamo elas pelos nomes e elas vêm a mim. Não tem nada a ver com EC, não, meu filho? Tem certeza? Ah, poxa, Robson, mas falar que Jesus é da linhagem ou qualquer coisa, poxa, não deveria falar isso no teu canal, porque a gente gosta muito de Jesus. Eu não deixei de gostar de Jesus, ao contrário, eu tenho muito mais respeito vendo Jesus do jeito que ele é do que dessa mentirada que é contada sobre ele. Você vai deixar de gostar de Jesus por causa disso? Não. Agora tire da sua cabeça que Jesus não veio aqui na Terra para salvar você do seu pecado. Jesus veio aqui na Terra ensinar a gnose, para tirar você da ignorância. Porque ele é o Deus da sabedoria. Por isso que Enki é também o Deus da sabedoria. E vamos lembrar que os gnósticos diziam que a contraparte da Sofia era o Cristo. Ok? Agora, mais um pouquinho, só para a gente pra gente encerrar esse vídeo aqui. Aqui, eu quero vir aqui. Bora aqui.
É, olha, para vocês verem que tem tanta coisa, né, né, que, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar isso aqui só para a gente encerrar esse vídeo. Olha, olha o conteúdo aqui, olha aqui. Ó. Né? Diz o quê? Que Jeová, olha aqui, era um homem. Por quê? Porque ele diz o seguinte em 1 Crônicas 17:5. Olha aqui. Pois não morei em casa desde os dias em que criei Israel. Isso aí é o Enlil, tá? Considerando, segundo Samuel 7:5, considerando que não morei em nenhuma casa desde o tempo em que tirei os filhos de Israel do Egito, até hoje, mas andei em uma tenda, em um tabernáculo. Tá? Então, portanto, que Deus precisa morar em tenda? Você fala aí para mim. Não, mas isso é uma linguagem simbólica, não tem nada a ver. Tem muito a ver sim, queridão. É porque não eram deuses coisa nenhuma, eles eram seres normais iguais a gente. Talvez um pouco mais altos ou, né, dotados de algumas características, tecnologias, ou seja lá o que for que queiram chamar, mas eles eram talvez um pouquinho diferentes da gente. Idália, né, aquela Alia, era uma cidade na ilha de Chipre, nos tempos antigos, sagrada para a Afrodite e para Vênus. Chipre era o lar dos Adonai, os senhores que governavam pequenas cidades do continente. Um deus local se chamava Adonai. O nome está usado, unido a Jeová na palavra Adonai, que é um sobrenome bíblico. Tá? A história de Vênus e Adonis, contada por Shakespeare, é apenas uma sublimação poética das orgias realizadas em Chipre, tá? E até mesmo em Biblos, que no continente os israelitas eram frequentemente advertidos a não participar desses passeios degenerados que tinha por lá. O apóstolo Paulo falava, né? Bel ou Baal, olha aqui, ó, Bel ou Baal ou Boal era a divindade suprema. O nome comum de muitos países do mundo, Bélgica, Báltico, Balfester, né? Baltimore, são palavras do norte derivadas de Baal. Vênus, Adonis, Urano e Afrodite eram da linha El e eram da raça real de Cipreste. Ao sul da localidade, no Egito, Osíris foi o primeiro deus de alguma importância. Antes de Osíris, não havia nada de importante no Egito. Ao leste do Nilo ficava a planície de Shur, a montanha de Shur e o rio Shur. Da mesma forma, havia outro grande deus no Egito, Horus, de onde vem a palavra cavalo, o deus do tempo, das horas, e que trouxe o cavalo para o Egito. Ao leste do Nilo ficava o Monte Or, que é a localidade do Monte Sinai. Havia uma raça de Horreus, um povo não incivilizado, mas perdulário, como todos naquela época. Horus e Osíris eram homens brancos da linha El. Tá? O rio Nilo era o rio deles. A ilha Elefantina e Creta eram suas ilhas. E assim, como Horus trouxe o cavalo, Osíris trouxe o touro. Tá? O touro ápice. Tá? Havia culto, né, de Ossi e havia culto de Ápis. Tá? O touro. Ok? E mais tarde, eles juntaram um culto de Osíris, né, e Ápis, ou Serapis, tá? De onde surgiu a palavra serafim. Está observando? Olha, a palavra serafim vem aqui, ó, da origem de Serapis, tá? Que é a união de Osíris e Ápis. Ok? O nome
dos anjos que guardavam os portões de Kineva, ou que agora podem ser vistos na Metropolitan Museum of Art, Nova York. Osíris era filho mais velho de Saturno. Tá? Quem é Saturno? Saturno nada mais é que o deus Jeová, Yaldabaoth, um deus mundialmente famoso, de quem vem a palavra sábado. Olha aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aqui, olha só. Entre os dois locais, Bíblos, Chipre, Tiro, Fenícia, por um lado, e Egito, o Nilo e Mênfis, por outro, entraram em ação as montanhas de outra linhagem de deuses. Jeová afirma que Jeal, o seu nome, e Jé significa Senhor. El significa Deus. Jeová Elohim é seu nome. Há 2 manuscritos originais de Gênesis. Em um a palavra Deus é Elohim, tá? E no outro a palavra Deus é Jeová, os jeovistas, né? Jeová disse a Moisés que ele tinha um nome um tanto diferente do Deus de Abraão, pois Abraão não o conhecia pelo nome de Jeová. Abraão conheceu ele pelo nome de El Shaddai. Que Jeová era um homem, que Moisés e Israel pensavam nele, que Jeová era um homem, que Moisés e Israel pensavam nele como nada mais do que um homem vivo, evidenciado em muitos lugares. Jeová concordou em mostrar os pés e as mãos e as costas, na verdade, toda a sua pessoa, exceto o rosto. Mas Moisés e Arão, Nadab e Abim, 70 dos anciões de Israel, foram e viram o Deus de Israel, e havia sobre seus pés aos pés uma obra pavimentada de pedra, de safira, sobre os nobres de Israel ele não pôs a mão. Muitos exemplos de como esse Deus comeu e bebeu. Venha a ti em uma nuvem espessa, para que as pessoas ouçam quando eu falar contigo. Vós sereis para mim um reino de sacerdote. Cuidado, não suba ao monte Sinai. Quem tocar o monte certamente será morto. Estabeleça limites para que o monte para o monte e santifique-o. E tu subirás, tu e Arão, mas não deixes os sacerdotes nem o povo, né? Tudo isso e muitas outras passagens, numerosas demais, para serem citadas, mostram a pessoa de Jeová estava escondida do povo, que Jeová vivia no Sinai e não queria que ninguém o visitasse. Tá? E ele diz, o Senhor é um homem de guerra. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. 3 vezes por ano, todos seus filhos e homens aparecerão diante do Senhor. Então, meus queridos, olha, se Enki tem bastante simbologia, você vai ver no Novo Testamento que o Enlil também vai aparecer. Ok? Ele vai aparecer. Por quê? Porque o Enlil, o Jeová, esses seres não eram nada de deuses. Eles eram seres simplesmente que comiam, bebiam, se alimentavam e tudo, e morriam, porque está claro lá na Bíblia. Vós sois Elohim, mas como os príncipes vocês irão morrer. Salmo número 82, se não me engano. Tá? Então, independente de que você creia ou não, essa é a história. Isso são estudos que as pessoas fazem, pesquisas que as pessoas fazem, e que eu estou trazendo nesse canal. Claro, complementando com aquilo que eu já há muito tempo venho lendo, há muito tempo venho estudando. Ok? Então, por favor, compreenda o seguinte. Aqui não se discute crença, se discute lógica, se discute racionalidade. Ok? Até o próximo vídeo.